Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com todos os seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas cada vez mais longe. Para nos acompanhar é muito fácil, estamos no canal 7.1 da TV Aberta, no canal 2 da TV a cabo, através do nosso canal no YouTube você se inscreve, ativa o sininho de notificação para ser notificado sempre que iniciarmos uma transmissão ao vivo. Através da nossa página no Facebook, você também acompanha toda a nossa programação. Está começando mais um Kefas Entrevista Especial Eleições 2022 e hoje nós vamos conhecer o Marco Antônio Marcelino dos Reis, mais conhecido como Marcão. Ele é candidato a deputado estadual pelo partido Podemos, casado, pai de 2 filhas. Atualmente é empresário e consultor, atua no segmento de energia elétrica, é graduado em marketing com especialização MBA em administração pública e gerência de cidades. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Luana. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estarmos aqui juntos para poder falar aí um pouquinho para os nossos eleitores sobre a nossa candidatura a deputado estadual. Marco, então vamos falar um pouco, começar falando quem é você, um pouco da sua trajetória política, sua trajetória de vida. Luana, eu nasci em Caratinga, 3 de março de 1971, então tenho 51 anos. Sou filho de um casal de viúvos, meu pai chamava José Marcelino Dias, a minha mãe Maria dos Reis Dias. Meu pai tinha 62 anos, a minha mãe 40, já vinham de um outro casamento. E tive a oportunidade de conviver com meu pai por 22 anos, né? Ele faleceu aos 84. E a minha mãe, eu tive a oportunidade de tê-la comigo durante 50 anos. Ela veio a falecer agora em fevereiro de 2022. Mas tive uma infância muito bacana, menino que jogava bola na rua. Meu pai, ele era um empreendedor nato. Vendeu várias coisas, dentre elas eu posso citar aqui laranja, carvão, galinha, carvão. Aí uma das coisas que ele mais gostou de fazer, que me marcou muito, ele empreendeu-se na criação de cabritos. E nesse período eu tinha que levar os cabritos para poder pastar 2 vezes ao dia, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. E para poder passar o tempo, que eram 2 horas no mínimo eu levava os meus cadernos escolares. E ali eu aproveitava, enquanto as cabritas estavam pastando, eu estava estudando, porque eu queria ter um futuro promissor. E eu sabia que seria através dos estudos. Eu estudava numa escola pública e meu pai não me permitia a condição financeira dele, por exemplo, me ingressar numa escola particular. E eu aproveitei esse período que eu tomava conta das cabritas, e ali eu fui estudando. Em 1988, a CEMIG fez um concurso para os jovens nascidos em 1971. A minha mãe, sabedor que eu era um filho estudioso, falou comigo assim, vai lá e faz o concurso. Eu falei, mas eu não sei nem o que é CEMIG. Ela falou assim, CEMIG é as lâmpadas, é a energia que a gente tem aqui dentro de casa e que ilumina aqui as vias públicas. Fui lá, fiz a minha inscrição. No ano de 1989, fiz a prova e passei em 3º lugar. Quando chegou aquela cartinha lá em casa, foi uma alegria tremenda para a nossa família, porque nós sabíamos que a nossa vida iria mudar, porque eu havia sido aprovado numa grande empresa a nível estadual, nacional e mundial. E isso foi o que aconteceu. No dia 4 de dezembro de 1989, eu fui chamado, morava em Caratinga, fui chamado para governador Valadares para poder fazer os meus exames admissionais e eu passei a ser um funcionário da CEMIG. Eu fui para 7 Lagoas, fiquei lá durante 6 meses, nesse período fazendo o curso para qual eu fui aprovado, que era leiturista. Assim que terminou esse período, eu fui trabalhar em Timóteo. Depois de Timóteo, eu fui transferido para Caratinga, minha cidade natal, que naquele momento a CEMIG tinha virado uma regional. E ali eu fiquei até 2002 trabalhando na CEMIG em Caratinga, quando a CEMIG me transferiu para governador Valadares, para poder trabalhar aqui na área de projetos.
e aqui eu permaneci até o ano passado, 2022, quando eu me aposentei na gerência de relacionamento com o poder público, após 32 anos de CEMIG. Marco, vamos falar um pouco, então, porque você participa da sua primeira eleição. Como que é participar desse momento pela primeira vez? Como está a sua preparação? Na verdade, eu acredito que eu comecei a ser preparado para disputar essas eleições aqui, logo que eu ingressei na CEMIG. Lá em Caratinga, por muitas vezes, eu fui escolhido pelo gerente, pelo diretor, pelo superintendente que nós tínhamos na época, para poder ser o representante da CEMIG em diversos projetos, em diversas inaugurações. Eu fazia meio que o Relações Públicas da CEMIG. Aquilo ali eu gostei porque eu acreditava que eu tinha facilidade de comunicação, como acredito que tem até hoje. E lá em Caratinga, por muitas vezes, eu na área de projetos, eu fui representar a CEMIG em diversos projetos que a CEMIG fez para a população, como Luz de Minas, Luz para Todos, Campo de Luz e outros mais. Depois que eu vim para Governador Valadares, eu ainda trabalhei um período na área de projetos, mas nos meus últimos 13 anos, aí eu falo que realmente eu dei uma ingressada mais profunda na política, porque aí eu fui atender os prefeitos, os vereadores e os próprios deputados, com as suas demandas que eles tinham e buscavam a CEMIG para poder resolver. A gerência de relacionamento, ela foi criada em 2008 para atender exclusivamente o poder público. Eu tive na minha carteira, nesses últimos 13 anos, em torno de 30 cidades, em torno aqui de Governador Valadares, com qual eu iria atender e atendi as demandas da CEMIG. Então eu acredito que a minha trajetória política, ela começou lá quando eu entrei na CEMIG há 32 anos. Marco, uma das pautas que você defende é a educação. Na sua opinião, o que falta melhorar na educação em nosso estado, em nosso país? A educação, eu inclusive tenho uma irmã que foi professora e foi diretora. Quando nós começamos a traçar os projetos para a minha campanha de deputado, eu fui conversar com ela. E uma das coisas que ela falou comigo assim, eu quero que você me ajude, que eu não sou conhecedor de todas as áreas, mas que você me ajude a fazer uma pauta que possa realmente trazer de volta o ensino de qualidade para Minas Gerais. E uma delas é a valorização dos professores. Nós precisamos valorizar os professores. Você está aqui como hoje uma apresentadora de televisão porque você teve ao longo da sua trajetória vários professores que te passaram conhecimento, que te ensinaram, assim como eu. Eu estou aqui hoje como candidato a deputado estadual, porque eu tive uma base lá atrás muito boa. E hoje você não tem mais. Então nós precisamos valorizar os professores para que aqueles professores, na hora que eles entrarem na sala de aula, possam fazer isso realmente com amor, como era feito lá atrás. Eu me sentia um aluno querido pela minha professora e eu via neles realmente a vontade de se ensinar, tudo com muito amor e com muito carinho. Uma outra coisa que nós precisamos verificar com relação à educação é essa questão hoje das escolas, os alunos não respeitarem mais os professores. Os professores, na verdade, eles perderam um pouco da autoridade dentro de sala. E o professor é uma autoridade. Eu costumo falar com as minhas filhas que educação, quem tem que dar somos nós, pais, pai e mãe. Escola é conhecimento. E professor é uma autoridade dentro da sala de aula e isso está se perdendo ao longo dos anos. A outra coisa que nós precisamos é valorizar, qualificar principalmente o ensino básico, fundamental. Se perdeu isso. Eu falei com você que agora que eu estudei minha vida toda numa escola pública e hoje, infelizmente, as escolas públicas elas estão praticamente sucateadas com ensinos defasados, não tem mais uma política que possa implementar algo novo que é necessário para a época que nós estamos vivendo aqui. Eu posso recordar que na minha faixa etária de idade, 50 anos, todos os meus colegas que estudaram comigo na escola pública, hoje são médicos, advogados, professores, apresentadores de televisão, e hoje nós estamos vendo uma dificuldade muito grande para essa faixa etária. Por quê? Hoje se tem uma lei que não permite que o professor
reprove o aluno. Ou seja, independentemente daquilo que ele faz durante um ano na sala de aula, ele não pode ser reprovado. E aí nós temos uma turma aí no mercado que não sabe falar português, que não sabe escrever direito, que não sabe fazer uma conta simples de matemática. Então nós precisamos mudar isso, porque eu acredito que é na sala de aula, com conhecimento, que nós vamos ter profissionais qualificados para poder ter uma força de trabalho melhor dentro do nosso estado de Minas Gerais. Marco, nós falamos sobre as melhorias na educação e você, como ingressando, né, agora nesse meio político, mas acredito que já conheça ele há um tempo, o que você acha que precisa melhorar no campo político em nosso estado, em nosso país, no geral? Eu acredito muito no diálogo, tá, Luana? É chamada democracia direta. Hoje o que nós vemos, tanto em Minas Gerais quanto no país, é que o cidadão, o eleitor, ele é convocado a participar somente nas eleições de 4 em 4 anos. Eu acredito que escutar a população, dialogar com a população é muito importante, porque são eles quem sabem as carências, as necessidades do dia a dia de cada cidade, de cada bairro, de cada região de Minas Gerais. E em Minas Gerais, particularmente, eu acho que precisa acabar a famosa, entre aspas, aí, politicagem. A politicagem, ela atrapalha muito o bem comum, ela geralmente tem como objetivo atender somente os seus anseios, e a política, ela tem que ser um instrumento que beneficia a coletividade, a população, as pessoas. É para isso que a pessoa tem que entrar na política. Ele não tem que ser político, ele tem que entrar na política e durante o tempo que ele estiver ali, ele fazer o melhor para a população. E quem são suas maiores inspirações na política? Em Caratinga, eu gosto de citar aqui o prefeito, o senhor Dário Gross. O senhor Dário Gross era um dos donos da aviação Rio Doce e ele chegou à prefeitura de Caratinga aos seus 70 anos, talvez. Ele era muito amigo do meu pai. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, inclusive, no programa Luz de Minas. Eu já trabalhava na CEMIG e ele investiu muito na questão do programa Luz de Minas em Caratinga. Então, eu participei várias vezes com ele de inauguração, em vários córregos, em várias casas. Ele foi um prefeito muito transparente, muito idôneo, muito respeitador. Eu acho que ele fez muito por Caratinga. Então, em questão de prefeito, eu citaria ele como uma grande figura pública na questão da política. E se tratando de deputado, eu tenho admiração muito grande pelo deputado estadual João Leite. Inclusive, quando eu recebi o convite para ser um pré-candidato, foi o primeiro que eu liguei para ele, encontrei com ele, ele esteve aqui em Valadares. Eu fui lá, perguntei para ele: João Leite, o que você acha? Ele falou comigo assim: Marcão, vai, porque a política precisa de homens bons como você, né, de pessoas que querem o bem da sociedade. E como governador, eu tive uma admiração muito grande pelo Itamar Franco. O Itamar Franco, dentre muitas coisas que ele fez para o estado de Minas Gerais, uma delas foi que no governo anterior a CEMIG havia sido quase que privatizada totalmente, mas ele conseguiu reverter o processo e hoje, para se privatizar a estatal CEMIG, tem que haver a necessidade da autorização da Assembleia Legislativa. Então, eu tenho uma admiração muito grande por essas 3 pessoas como figuras públicas da política. Nós vamos fazer uma pausa, porque essa entrevista vai a um breve intervalo. O Marcão continua aqui conosco. No próximo bloco vamos falar sobre projetos futuros. Não saia daí porque voltamos em instantes. Amigos e amigas da TV Kefas, sabemos que 2022 é um ano de eleições. Com isso, as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a veicular em sua grade de programação a propaganda eleitoral ou partidária gratuita. De acordo com os termos do Tribunal Superior Eleitoral, Lei 9.504/97, com alterações dadas pela Lei 11.300, do dia 10 de maio de 2006. Por isso, a TV Kefas conta com a sua compreensão durante esse período eleitoral,
Que o bom pastor abençoe você e sua família. Doar sangue é um ato de solidariedade. Cada doação pode salvar até 4 pessoas. É preciso criar o hábito de doar. Para fazer a doação é necessário levar documento de identidade com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum, não comer alimentos gordurosos, não fumar antes da doação e não tomar bebida alcoólica. Doar sangue é salvar vidas. Estamos de volta com o Kefas Entrevista Especial Eleições 2022 e no programa de hoje estamos conhecendo Marco Antônio Marcelino dos Reis, mais conhecido como Marcão, é candidato a deputado estadual pelo partido Podemos. Casado, pai de 2 filhas, atualmente é empresário e consultor. Atua no segmento de energia elétrica, é graduado em marketing com especialização MBA em administração pública e gerência de cidades. Marco, dar continuidade aqui então ao nosso bate-papo, vamos falar um pouco agora sobre a sua opinião, a sua relação com os programas sociais e de reinserção. Os programas sociais, Luana, eles são importantes, tem que existir, porque o Estado não consegue dar um suporte com excelência. Isso aí entra a figura do deputado para poder fazer, inclusive, os aportes financeiros necessários para a expansão e fortalecimento. Eu, aqui em Valadares, eu posso citar 2, Missão Vida, na qual eu sou um colaborador há muitos anos, não recebe aporte financeiro por parte do Estado, e na terça-feira eu tive a oportunidade de conhecer a Ascanave, que é uma associação de catadores de reciclagem de lixo, e eu pude ver em loco a dificuldade, as dores, os anseios daquelas pessoas que trabalham ali e que muitas vezes o Estado não olha como deveria olhar. Por isso é importante a figura do deputado para poder estar nesses locais e fazer o aporte financeiro para que possa dar mais segurança, qualidade de vida para as pessoas. E quais são os valores e as bandeiras levantadas por você? Valores, respeito e cooperação. Eu não gosto nem de falar bandeiras, eu gosto de falar causas. Então, as minhas causas são o desenvolvimento social, a educação, o empreendedorismo, a energia elétrica, a segurança pública e a saúde. E quais são os seus projetos futuros para Minas Gerais, para a nossa região, se caso eleito? Olha, o desenvolvimento social, a gente quer fazer um incentivo à criação de cooperativas e associações, porque nós entendemos que, na maioria das vezes, precisa da criação dessas associações e cooperativa para dar mais condição às pessoas, né? Recentemente, nós tivemos voltando de Datas, nós conhecemos lá uma família, uma plantação de morango, onde 3 a 4 famílias trabalham ali para poder produzir morango e ficam na beira da estrada, na beira da BR, vendendo essa produção. Então eu acho importante que o deputado aporte recurso financeiro e incentive a criação de cooperativa e associações para poder dar mais condições, fomentando aquela produção na questão do escoamento, produção em grande escala e gerando, além de qualidade de vida para as pessoas, desenvolvimento na região. A educação é aquilo que eu falei lá atrás, é realmente procurar fazer leis e fomentar a questão da educação básica. Nós precisamos ter projetos para que volte a ter aquela educação que vá fazer a diferença para as gerações futuras. Empreendedorismo, nós temos aí o MEI, que é o microempreendedor individual. Hoje nós temos, na maioria das vezes, programas bancários
destinado somente a grandes empresas ou empresas limitadas, esquecendo do MEI empreendedor. Nós temos em Minas Gerais 1.700.000 MEI. Então nós precisamos encontrar um jeito legal de dar um suporte a essas pessoas, essas pequenas empresas, para que o desenvolvimento ele seja tanto a nível regional como a nível estadual. A energia elétrica. Trabalhei por 32 anos na CEMIG. A gente vê que a CEMIG, no momento, ela está sucateada. Não existe mais a política de concursos públicos, atendimento de péssimo, né? Hoje não se tem em nenhuma agência de atendimento um funcionário próprio de carreira, atividades fins terceirizadas. A CEMIG é uma grande empresa, ela tem sustentação financeira, é uma empresa saudável financeiramente. Acredito que precisa só ter gestão de pessoas e gestão de projetos. Creio e acredito que se desregionalizar a CEMIG, nós consigamos novamente dar um atendimento de qualidade à população. Vou te dar um exemplo simples aqui. Nós estamos em Governador Valadares e tem um problema da Samarco. Se você for até ali a 7 de setembro, que é a agência da CEMIG, e solicitar lá uma segunda via de uma conta de 2015, eles vão te acatar o seu pedido, mas vão falar que só consegue te entregar aquilo ali em 30 dias. Sendo que se você entrar no sistema com 1 minuto, você consegue retirar. Então, precisa que a CEMIG resgate o respeito com a população. Eu também sou um consumidor da CEMIG e nós temos que fazer com que a CEMIG volte a ser a melhor energia do Brasil. Ela já foi. E ela tem tudo para poder voltar a ser. Nós temos ainda aí uma grande quantidade de pessoas, tanto na área urbana quanto na área rural, sem energia elétrica. Então, a CEMIG ela tem que fazer com que os seus projetos sociais cheguem até as pessoas. E não as pessoas vá até ela falar que até hoje lá na minha rua não tem energia. Lá na minha propriedade não tem energia. Então nós precisamos desburocratizar o sistema, os processos. Recentemente a CEMIG começou a cobrar do produtor rural o CAR, Certificado Ambiental Rural. Eu como consultor continuo ainda atendendo na área da CEMIG. Eu fiz um questionamento para a ANEEL, que é a agência que regula a energia elétrica no Brasil, o porquê da CEMIG estar solicitando um documento que não tinha nada a ver para atender o produtor rural. E aí agora nós recebemos a informação e a CEMIG, a partir de então, ela não pode mais solicitar isso. Então a gente vê um processo muito burocrático e as pessoas estão sofrendo com isso. Eu recentemente, lá em Virginópolis, eu fiz lá um bate-papo lá com a senhora, uma rua que tem lá com 9 casas, e fui perguntar para ela o que é viver sem energia em pleno século XXI. É de dar dó, é de cortar o coração, uma família com 4, 5 filhos dentro de casa, e você não ter uma geladeira, você não conseguir ter uma internet, você ter que tomar banho frio. É inconcebível no século XXI. Então a CEMIG tem jeito. Nós temos um projeto maravilhoso para a CEMIG, ela tem funcionários capacitados, tem um corpo técnico maravilhoso, e nós queremos, junto da Assembleia e junto do governo, mostrar que a CEMIG pode continuar sendo estatal, não precisa ser privatizada, para que ela possa gerar bons resultados no atendimento à população. Com relação à segurança, nós temos hoje aí uma questão de não termos mais também concurso público para as polícias. As pessoas estão aposentando e não tem uma ingressão de novas pessoas na segurança. Recentemente, a minha esposa teve o seu escritório assaltado aqui em Governador Valadares, e eu fui procurar saber, ela pediu para poder fazer um BO, e aí a gente foi procurar saber a demora no atendimento. Então hoje, em Governador Valadares, no passado já tinha 5 viaturas da polícia
para poder fazer a ronda no centro da cidade. Hoje nós temos uma. Então nós precisamos resgatar também, junto com os outros deputados e o próprio governador, que questão de segurança é questão de segurança, é importante para a população você poder sair e trabalhar, voltar, chegar em casa e está tudo ok. Você não ser surpreendido com a notícia trágica, muitas vezes, ou também ruim, né, como foi o caso da minha esposa. Então nós temos que realmente melhorar essa questão aí. A questão da saúde, nós precisamos e vamos incentivar a questão dos consórcios intermunicipais, principalmente na questão da saúde, porque nós entendemos que nos grandes centros estão sendo inchados filas enormes, porque nós precisamos aportar financeiramente emendas para as demandas de média e alta complexidade, que na maioria das vezes não se tem no município pequeno. Minas Gerais é um estado muito grande, são 853 municípios, quase que a metade população abaixo de 20 mil. E infelizmente não tem nesses municípios uma condição de ter ali uma consulta especializada, uma tomografia computadorizada, e isso faz com que a demanda fique reprimida. Então, nós temos um projeto muito bacana para a saúde, que vai desafogar isso aí, vai minimizar o impacto financeiro e, principalmente, doloroso às pessoas. Eu falei com você que, recentemente, em fevereiro, eu perdi minha mãe por insuficiência renal. E eu tive a oportunidade de acompanhá-la lá na ala da hemodiálise, né? Eu conheci lá várias pessoas e, dentre elas, uma senhora que veio de Água Boa para poder fazer a hemodiálise. Então, Água Boa está a 6 horas de Governador Valadares. Então, sai de lá cedo, chega aqui quase que na hora do almoço, 4 horas praticamente na máquina fazendo a hemodiálise, para depois retornar. É muito sofrido, tanto para a pessoa, quanto para o motorista que traz, quanto para a família. Então, nós temos projetos para poder minimizar essa distância, esse impacto, para poder melhorar e dar mais condições a essas pessoas que estão fazendo os tratamentos e também aos seus familiares. Marco, então, para finalizarmos, gostaria de saber de você por que você deveria ser eleito deputado estadual. Olha, eu, como disse, quero deixar um legado na política mineira. Eu acredito que estou preparado desde quando eu entrei na CEMIG, ou seja, há 32 anos. Nós queremos fazer um governo diferente de tudo que já aconteceu aí. Nós vamos optar em ouvir as pessoas. Nós queremos escutar, dialogar, para que junto nós possamos fazer os processos serem melhores, para poder produzir resultado para a sociedade, né? A sociedade, ela quer isso de um deputado. E o deputado, é para isso que ele serve, né? Tem muitas vezes as pessoas não sabem o que é as funções do deputado. Então, o deputado, ele tem por obrigação, uma das atividades dele é o quê? Promover leis, né? Conferir lá as leis dos seus pares, do governador, do Tribunal de Contas, e inclusive, e não menos importante, da população. Então, nós teremos aqui em Governador Valadares um gabinete para poder escutar os anseios, as carências, as necessidades da nossa população, para que junto, de mão dadas, nós possamos encontrar a melhor solução para Governador Valadares, para a nossa região e para Minas Gerais. Em 2 de outubro de 2022, vote 19991, Marcão, carisma, compromisso e resultado. Marco, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Luana. O Kefas Entrevista Especial Eleições 2022 chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e ajudar nas obras de evangelização, no qual a TV Kefas faz parte. Uma boa noite para você e até o próximo programa.